Oi, gente. Sou a Bia, para quem não me conhece, uma das coordenadoras da LAPA. Hoje a gente vai ter a Mariana Ribeiro falando sobre o tema Amor no século XXI e algumas reflexões psicanalíticas. A Mariana é psicanalista e mestranda em psicologia clínica pela USP. Passo a palavra para você, Mariana. Bem-vinda. Bia, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. E assim, antes de começar, eu queria só limpar um pouco o terreno, gente. Quando fala que a pessoa é pós-graduanda, parece muito chique, né? Mas assim, eu não estou muito acostumada a dar aula, nem falar por tanto tempo assim. Preparei essa exposição aqui uma semana e queria dizer que vocês podem me interromper a qualquer momento, se alguma coisa que eu falar não ficar clara ou que eu passei muito rápido, às vezes tenho mania de falar rápido demais. Então, podem me interrompendo, trazendo questões para discussão, senão a gente deixa para discutir no final. Eu preparei uma apresentação de slides, mas ela, assim, é meio para eu não me perder, ela não é tão, não precisa ficar se apegando muito ao que está escrito nela. Como é que, Bia, você libera para mim? Como é que faz mesmo? Sou meio tia velha com essas coisas de internet. Nossa, essa parte também é difícil para mim. Eu consigo aqui. Eu consigo compartilhar a tela, se quiser. Não, liberei. Calma. Deu. Onde que eu... Calma. Aí embaixo tem compartilhar a tela? Não. Tem só chat... não, aqui, apareceu. Agora apareceu. Tá aparecendo para vocês? Tá. Então, deixa eu apresentar. Bom, o tema de hoje é o amor no século XXI, reflexões psicanalíticas, e a razão pela qual eu escolhi falar desse tema, em primeiro lugar, porque eu estudo isso. Eu estou no primeiro semestre do mestrado, e o meu tema é o ciúme na contemporaneidade. Mas como ciúme é muito específico, a gente resolveu falar sobre amor, que é mais abrangente. Aí eu queria começar com essa citação, que é do Marco Antônio Coutinho Jorge, que eu gosto bastante. Faço a hipótese de que, na neurose, a fantasia de completude é, em essência, uma fantasia de completude amorosa. O neurótico quer resgatar a completude perdida pelo viés do amor, por isso ele se fixa no amor. Eu coloquei essa frase aqui no começo um pouco como justificativa para esse tema e pela sua relevância clínica. Como vocês provavelmente sabem, a gente na psicanálise parte da concepção de que todos nós somos faltantes, a gente não é completo, a gente é marcada por uma falta e a nossa vida é um grande movimento de desejo, de frustração, de sofrimento que está relacionado com essa falta. E o amor é, atualmente, na nossa cultura, uma das principais vias pelas quais a gente entende que a gente pode lidar com a nossa falta, que a gente pode tentar tamponar a nossa falta, manejar ela de alguma forma. E por isso que esse é um tema que aparece tanto na clínica, tanto na nossa vida pessoal, na vida dos nossos amigos. Então, por isso que eu quis começar com isso. Aí, o caminho que eu pretendo fazer hoje é trazer alguns textos do Freud sobre amor, para a gente... Vou apresentar como é uma aula, né? Então, eu vou apresentar um pouco o que o Freud coloca nesses textos, para daí a gente pensar o que do que o Freud estava falando sobre amor lá no começo do século XX poderia fazer sentido hoje em dia, o que não, o que mudou. Então, eu escolhi... É claro que eu poderia ter escolhido muito mais textos, né? Mas então a gente vai ficar 15 horas aqui. E daí eu escolhi os 3 textos que o Freud categoriza como contribuições à psicologia do amor, 1, 2 e 3, e peguei também o Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna. Vamos lá. Começando pelo primeiro, Contribuições à Psicologia do Amor. Esse texto chama Um tipo especial de escolha de objeto feita pelo homem, e o Freud vai tratar de uma questão, de um problema específico. Esses textos, eles são um pouco mais específicos, assim, o Freud traz uma questão e daí tenta refletir sobre o que pode estar envolvido nela, tal. Quando ele fala de um tipo especial, ele começa apresentando que o acúmulo de impressões que ele tem na vida pessoal dele, na clínica, a partir disso ele acredita que é possível categorizar alguns tipos, algumas regularidades na forma com que algumas pessoas se relacionam com seus objetos amorosos. E aí, nesse texto, ele quer falar de um tipo específico. E esse tipo específico, para se configurar, precisa atender 4 condições. A primeira condição
é a atração por mulheres comprometidas. E o Freud fala até que essa condição por si só é das mais comuns, que as mulheres que estão com o homem, em geral, são mais bem vistas, são mais atraentes, porque elas são desejadas por alguém, acaba que elas têm mais valor na sociedade e são vistas dessa forma. Mas é somente essa condição articulada com as outras que configura esse tipo que ele está falando. O segundo tipo, isso que ele chama de amor à prostituta, ele diz que é pouco óbvio, porque o natural seria a gente preferir as mulheres castas, puras, íntegras, virgens, etc. Mas nesse tipo de escolha de objeto, os homens se interessariam por essas mulheres com má fama, que se aproximam mais dessa categoria de prostituta. Acho que vale lembrar que nessa época, final do século XIX, começo do século XX, as mulheres eram principalmente divididas em duas grandes categorias, que eram as prostitutas e as mulheres para casar. Das mulheres para casar mais próximas da mãe, né? E as prostitutas seriam aquelas que teriam um acesso maior, uma liberdade maior em relação à sua própria sexualidade. Enfim, tudo muito questionável, mas era muito esse o paradigma da época. A terceira condição é que esses homens, ao se apaixonar pelas mulheres, tinham uma fidelidade, uma paixão intensa, um comprometimento absurdo, é a mulher da vida, só que logo isso se esgotava e daí eles encontravam outra que seguia as mesmas condições e depois isso se esgotava, encontravam outras, ou seja, se formava uma longa série onde uma ia substituindo a outra e cada uma é insubstituível até ser substituída. E a quarta condição que ele coloca é essa tendência dos homens de querer salvar a mulher amada. Então, enxergar essa mulher como uma pessoa que está necessitando muito dos cuidados dele, mesmo que ela concretamente não estivesse precisando tanto assim, os homens sempre gostam de colocar dessa forma, assim, como se eles fossem super necessários os salvadores. E aí, para explicar esse tipo de escolha de objeto, ele vai dizer que é uma escolha que tem a mesma origem psíquica da vida amorosa normal. Nessa época ainda o Freud fala bastante em normal, depois ele vai questionar um pouco esse jeito de entender as coisas, assim, esse normal patológico. Mas aí, quais são essas coisas que estão na vida psíquica da pessoa normal? Em primeiro lugar, uma fixação infantil nos sentimentos tenros pela mãe, ou seja, nos sentimentos amorosos, afetuosos, incestuosos pela mãe. Então, como a mãe é insubstituível, isso explicaria um pouco a coisa da série infindável, porque nenhum objeto substituto, nenhuma mulher que ele encontra é tão boa quanto a mãe, por isso a satisfação que cada uma traz se esgota rapidamente e precisa ser substituída por outra incessantemente. E aí tem uma outra fixação que é nas fantasias de puberdade. O que acontece na puberdade? Freud vai dizer que a pessoa quando chega na puberdade, tem acesso a um esclarecimento sexual. É aí que ela entende que a mãe é sexualmente ativa, que a mãe, se teve ele, não é virgem. E isso atualizaria os conflitos edípicos. Então, voltaria aquela coisa do ódio ao pai, do desejo pela mãe. Só que como que o adolescente dá consequência para esse desejo pela mãe? O Freud vai dizer que é pela via de fantasias de infidelidade da mãe. Então ele fica fantasiando, sonhando que a mãe é infiel, que está traindo o pai com um certo amante, daí esse é um jeito de se vingar do pai também, e com frequência esse amante é parecido com o próprio eu. E daí a fixação nas fantasias de puberdade seria o que explicaria essa escolha pelas mulheres de má fama, essas mulheres sexualizadas e tudo mais. E daí a última condição, que é aquela de salvar a amada, o Freud vai arriscar umas interpretações, muitas vezes o Freud, nem ele mesmo dá tanta certeza daquilo que ele está falando, e ele vai dizer que ele acha que isso pode ter a ver com um desejo de restituir aos pais algo de valor, porque as pessoas sentem que devem algo aos pais, porque os pais lhe deram a vida, os pais são responsáveis por ele estar no mundo, então salvar a amada seria um jeito de devolver isso de alguma forma. Essa é a interpretação que o Freud propõe. O que eu acho interessante desse texto, que eu marquei aqui uma citação, é quando ele fala que na vida amorosa normal, o valor da mulher é definido pela sua integridade sexual e reduzido por qualquer aproximação à característica da facilidade. Para a gente pensar se a gente acha que isso é atual ou não. Enfim, fica aí o questionamento. Aí vamos para o segundo texto. Ah, nossa, eu nem sabia que eu tinha colocado efeito no slide. O tema desse segundo texto, o problema que o Freud vai entrar, é o problema da impotência psíquica. Ou seja, a impotência sexual, né? Falhar ali na hora H, é disso que ele está falando.
Ele vai dizer que esse fracasso na performance sexual é muito interessante porque quem tem esse fracasso tem só com alguns parceiros e não tem com outros. Aparece sempre com alguns e com outros jamais. Daí ele vai tentar entender o que acontece aí para que isso se desenrole dessa forma. Vamos lá, a explicação dele seria essa que eu coloquei aqui. Não se juntaram duas correntes cuja união é imprescindível para uma atitude inteiramente normal no amor. De novo aquela história, as correntes tenra e a sensual. Corrente tenra, aquela corrente do afeto, do amor, que é mais antiga, não se juntaria com a sensual. Por que não se juntaram as correntes? Aí a explicação do Freud é um pouco parecido, né, com o que ele traz no primeiro texto, pensando bem. Tem a ver com essa frustração na escolha dos objetos substitutos, então aquela coisa de que nenhuma pessoa que você escolhe, como ela é uma substituta, ela nunca é tão boa quanto o objeto original. E a fixação nos objetos incestuosos, então tem uma fixação muito grande na mãe, e o Freud vai até citar a irmã nesse caso. Então o que acontece para ele é que a libido fica afastada da realidade e muito investida na fantasia inconsciente no caso, né? Então o Freud vai falar que a impotência está relacionada com isso. A libido, mesmo que a pessoa não saiba, está muito investida nessa fantasia inconsciente e incestuosa com a mãe e com a irmã. E ele vai dizer também que isso pode ser meio quantitativo. Não necessariamente toda a libido, toda a energia sexual está investida na fantasia e não sobra nada para a realidade. Inclusive, é muito comum que a libido consiga chegar parcialmente, minimamente, nesses objetos da realidade. Mas como é só parte da libido que chega, ele vai dizer que qualquer perturbação atrapalha. Então, para a pessoa conseguir ser potente sexualmente, ela precisa de todas as condições muito... E aí, qualquer vírgula, a casa cai e dá tudo errado. Isso acontece para ele porque apenas a corrente sensual estaria ativa, e a impotência surge justamente quando o objeto sexual que o homem está em contato naquele momento lembra, por qualquer traço pequeno que seja, o objeto incestuoso, a mãe ou a irmã. Então, qualquer traço assim de afeto, qualquer coisa que lembre ele do incesto, como essas correntes estão separadas, buga tudo e se torna impossível a consumação do ato sexual. E aí, como tem essa cisão das correntes, qual que é o jeito que os homens inventaram para se defender desse problema? Qual que foi a solução que inventaram para se defender desse problema? É a depreciação psíquica do objeto sexual. Ou seja, quando você deprecia a mulher com que você está transando, quando você trata ela como se de fato ela fosse um objeto, um lixo, você afasta ela completamente da mãe, por quem você tem tanto carinho, tanto afeto e tudo mais. E é interessante, né? Eu fico pensando que os machistas, quando essas pessoas que falam das mulheres desse jeito super degradante, quando fala, você falaria assim da sua mãe, a pessoa buga e trava completamente, porque realmente esse paradigma de que a mãe é o que está no inverso dessas mulheres que a gente precisa depreciar para ter condição de conseguir estabelecer uma relação. Aí ele vai falar assim, em poucas das pessoas cultivadas, as correntes tenra e sensual se acham propriamente fundidas. Quase sempre o homem se sente limitado pelo respeito ante a mulher em sua atividade sexual e somente desenvolve plena potência quando tem diante de si um objeto sexual depreciado. E daí a solução, um pouco que o Freud dá para esse problema, é interessante. Ele fala assim, para ser realmente livre e feliz no amor, é preciso haver superado o respeito ante a mulher, haver se familiarizado com a ideia do incesto. Freud está praticamente defendendo uma proximidade da ideia do incesto. E acho que quando ele fala assim, superar o respeito diante a mulher, ele não está dizendo no sentido de, você precisa ser escroto, desrespeitar a mulher, mas é nesse sentido de que respeito está muito vinculado a não enxergar a pessoa como como sexualmente ativa, por exemplo. E isso pode parecer muito ultrapassado, mas é uma coisa que eu reparo na clínica. Eu já ouvi de um paciente, por exemplo, que ele tem dificuldade de transar com a namorada dele em posições que ele considera que são degradantes. Então, não gosta da posição de 4, porque daí parece que ela é uma mulher dessas, que já viveu muita coisa, essas mulheres de má fama, e ele se sente desconfortável de ver uma pessoa que ele ama nesse lugar. Então, de novo, a separação das correntes. Aí o Freud vai falar, bom, mas se essas condições são tão comuns, então por que só algumas pessoas são impotentes? Uma das respostas que ele vai dar para isso é,
a impotência psíquica é muito mais comum do que se supõe. E isso eu concordo com ele, eu ainda acho que é muito mais comum do que as pessoas acham que é. Outra observação que ele faz interessante é que a impotência no homem seria análoga à frigidez na mulher. Seria um problema parecido, assim. E nesse sentido, se a solução para o homem diante da impotência é a depreciação, a solução para a mulher é a proibição. O que quer dizer com proibição? A mulher frígida que tem dificuldade de sentir tesão, muitas vezes o contexto em que ela consegue sentir tesão é um contexto em que é proibido. Num lugar que não poderia ser, com uma pessoa que não poderia ser. E o Freud vai dizer que tudo isso é consequência do grande intervalo que teria entre a maturação sexual e a atividade sexual. Então, você fica maduro sexualmente, mas tem que esperar 200 anos até casar, até poder, até ser permitido. Então, a pessoa passou um tempão tendo uma energia sexual que não poderia ser descarregada de nenhuma forma, e daí a mulher acaba associando isso à proibição. Então, ambas são um jeito de lidar com a impotência causada por essa cisão das correntes. Aí, eu trago essa citação que o Freud fala mais para o final do texto, que eu acho muito interessante. Ele vai falar assim: o valor psíquico da necessidade amorosa cai imediatamente, tão logo a sua satisfação se torna cômoda. É preciso um obstáculo para impulsionar a libido para o alto. E quando as resistências naturais à satisfação não bastam, em todas as épocas, as pessoas introduziram resistências convencionais, a fim de poder fruir o amor. Isso vale para indivíduos e para povos. E eu acho isso interessantíssimo, assim, porque que a gente, para conseguir amar, precisa ter essa ideia de que tem obstáculos a ser superados, quando é fácil demais, a gente não vê graça, tal. É interessante para a gente pensar. Aí essa frase do Freud que eu acho brilhante, em que ele fala, ele está refletindo, nesse momento ele traz até um exemplo de um cara numa vinícola e que sempre toma o mesmo vinho há 200 anos e é super feliz e super realizado com isso. E esse cara não sente a necessidade de viajar para outros lugares e experimentar vinhos diferentes de tempos em tempos porque precisa variar. Então, por que essa satisfação plena, essa plenitude não pode ser encontrada no amor? E aí ele vai dizer: acho que devemos levar em conta, por mais estranho que pareça, a possibilidade de que algo na natureza do próprio instinto sexual não seja favorável à plena satisfação. E essa é uma ideia que outros psicanalistas depois vão levar a cabo e criar outros conceitos a partir disso. Acho que o Lacan, por exemplo, quando ele fala de objeto A, ele está dizendo de um caráter radicalmente inespecífico do objeto de desejo, ou seja, não existe nenhum objeto capaz de tamponar a nossa falta. Esse objeto ele é perdido, e para o Lacan seria perdido desde sempre, ele nunca existiu e nunca vai existir, por isso a gente está sempre insatisfeito, essa satisfação completa é impossível. E o Freud também vai falar que a libido ela precisa sempre se adaptar à cultura, se adaptar aos scripts sexuais, às formas convencionais de amar e tal, e com isso sempre vai ter uma perda significativa do prazer que poderia ser obtido se não tivessem essas restrições todas. Aí o terceiro texto, Contribuições à Psicologia do Amor, é o tabu da virgindade. Nesse texto eu vou passar bem por cima, assim, porque eu acho que ele não é tão interessante assim para a gente pensar. Nele o Freud vai analisar um monte de povos primitivos que tinham rituais de defloração da mulher e vai tentar analisar por que isso acontecia e vai tentar entender a fundo qual que é o fundamento do tabu da virgindade e tal. Mas basicamente a tese dele é que os tabus eles sempre estão respondendo a um perigo e que o homem primitivo reconheceu um perigo na virgindade da mulher, e daí ele vai fazer toda uma teoria sobre qual é esse perigo e tudo mais. E aí eu destaquei aqui uma citação bem no começo, que assim, a exigência de que a moça não traga para o casamento um homem... Calma, deixa eu minimizar aqui que tá... a lembrança do comércio sexual com outro homem não passa, afinal, da continuação lógica do exclusivo direito de posse sobre uma mulher, que constitui a essência da monogamia, a ampliação desse monopólio ao passado. Então, não basta você ter a posse da mulher no presente e no futuro, você tem que também ampliar esse monopólio para o passado. Aí, já passando para o quarto texto do Freud que eu queria falar, esse é mais antigo do que esses três que eu coloquei, mas eu acho ele super interessante, que é Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna.
Nesse texto, o Freud a grande tese dele é que a moral sexual civilizada, a nossa moral, ela produz um adoecimento psíquico muito profundo e epidêmico. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a ideia de sublimação, tem essa definição aqui que eu coloquei do Freud, que é capacidade de trocar seu objetivo sexual original por outro, não mais sexual, mas psiquicamente relacionado com o primeiro. Ou seja, quando não é possível a satisfação direta da libido, essa libido se desvia para objetivos culturais, artísticos, da ciência, e assim a sociedade funciona, a civilização funciona a partir de tantos processos de sublimação. Só que o Freud vai dizer que essa moral sexual ela é tão rígida, ela é tão repressora, que o tanto de adoecimento que ela produz acaba prejudicando até esses objetivos culturais, esses objetivos de desviar a libido. Tem essa citação aqui que ele fala: os que já teriam adoecido sobre restrições sexuais mais brandas adoecem ainda mais rapidamente e com maior gravidade ante as exigências da nossa moral sexual cultural contemporânea. Eu acho interessante essa ideia de que o problema não é exatamente existir repressão, de que o ideal é que não exista nenhum tipo de repressão, porque acho que toda forma de estar em sociedade, de estar coletivamente, minimamente em alguma civilização, implica em mal-estar, implica em ter que abrir mão de coisas, implica em os instintos não estarem na sua forma mais natural, ou qualquer coisa assim. Mas acho que a questão que o Freud está adereçando nesse texto é que existe um excedente de repressão, que essa moral sexual do começo do século XX reprime muito mais do que seria necessário reprimir para que uma civilização funcionasse. E aí o Freud, nesse texto, ele fala assim, muito claramente, várias vezes, que o casamento não dá conta de trazer a satisfação sexual necessária. Então, assim, as pessoas elas ficam sofrendo, se reprimindo, e aí elas ficam esperando o casamento, que seria o momento onde elas poderiam finalmente ter relações sexuais, mas ele vai dizer, o casamento não dá conta, não traz a satisfação. Pode até trazer um pouco no começo, mas depois degringola, não dá certo. O Freud é muito categórico quanto a isso. E aí ele vai falar assim, a desilusão espiritual e a privação física, que a maioria dos casamentos estão então condenados, recolocam os cônjuges na situação anterior ao casamento. Situação que agora é ainda mais penosa pela perda de uma ilusão. Porque antes, pelo menos, tinha esperança de que no casamento ia tudo melhorar, né? Depois que casa não melhora nada, aí não tem saída. E aí tem essa citação aqui, que para mim é o Freud claramente sendo contra a monogamia. É fácil prever as consequências de uma maior redução da liberdade sexual, quando as exigências culturais se elevam ao terceiro estádio, que proíbe toda atividade sexual fora do matrimônio legítimo. O número de naturezas fortes que se colocará em franca oposição às exigências da civilização aumentará extraordinariamente, como também crescerá o número de naturezas mais débeis que, frente ao conflito entre as pressões culturais e a resistência de suas constituições, fugirão para a neurose. Nessa época ainda, neurose estava era mais lida como uma patologia, né? Hoje em dia a gente entende neurose como simplesmente uma forma de estar no mundo, de se relacionar com o outro, uma estrutura clínica. E aí o Freud fala também que essa moral sexual dupla, quando ele está falando de moral sexual dupla, ele está se referindo ao fato de que os homens podem e sempre puderam trair as suas mulheres, isso é esperado, isso é institucionalizado, isso é sistêmico, enquanto as mulheres jamais podem fazer isso, elas são, inclusive, socialmente aceito que elas sejam assassinadas e perseguidas se elas traírem seus maridos. Então ele fala, essa moral sexual dupla, que é válida em nossa sociedade para os homens, é a melhor confissão de que a própria sociedade não acredita que os seus preceitos possam ser obedecidos. Então eu vejo um Freud, assim, indignado com a repressão sexual, com as normas sociais vigentes. E aí, pronto, acabei a exposição dos textos do Freud, gente. E aí, o que mudou nesses últimos 100 anos? Mais de 100 anos, né? 100 e poucos. E, enfim, eu não sou historiadora. Daria, tipo, semanas de aula ficar dizendo tudo o que aconteceu para que as coisas estejam diferentes nesse momento. Mas coloquei aqui só algumas coisas para ilustrar, como, por exemplo, a legalização do divórcio, a entrada da mulher no mercado de trabalho, os métodos contraceptivos que fizeram com que a relação sexual não seja mais voltada só para a mera reprodução e exista espaço para a relação sexual por puro prazer, a revolução sexual, o neoliberalismo, enfim, coloquei várias coisas. Quem tem interesse em conhecer mais sobre a história do amor, como ele foi se transformando ao longo do tempo, eu sugiro que
leia algum livro de algum historiador, que eles são muito mais capazes de fazer essa análise do que nós, psicanalistas. Eu recomendo esse livro aqui da Mary Del Priore, História do Amor no Brasil, é muito bom. E aí a gente tem aqui, em primeiro lugar, o que salta aos olhos, é o contraste entre uma cultura ali do final do século XIX, começo do XX, claramente antissexual, onde a mulher precisava casar virgem, onde o casamento ele era indissolúvel, onde a traição não era, para a mulher não era uma opção, onde a monogamia era compulsória, onde as pessoas precisavam estar sempre muito bem vestidas, não tinha rebolar a bunda na TV, esse tipo de coisa, para hoje em dia uma cultura dos excessos sexuais, que pode ser ilustrada através de um monte de coisas. Não quer dizer que hoje em dia não exista repressão sexual, não quer dizer que hoje em dia não exista slut shaming, repressão de qualquer forma, é claro que existe, mas a gente vive numa cultura que esbanja muito mais, em que, por exemplo, a exigência de casar virgem é uma coisa muito menos difundida do que era 100 anos atrás. Então, vamos pensar quais que são as implicações dessas mudanças, né? Se antes a gente tinha um superego, que é essa instância que julga, né? Que proibia o gozo, agora a gente quase tem um superego que exige o gozo, que exige que você tenha que gozar e ter prazeres o tempo inteiro e aproveitar a vida. A gente tem uma cultura onde os meninos, principalmente, têm a sua educação sexual baseada na pornografia. Quando não tem educação sexual nas escolas, os homens aprendem o que é sexo, o que é tesão, o que é desejável, o que é legal fazer na cama, assistindo vídeos de pornografia. A gente tem, hoje em dia, também uma exacerbação do individualismo, ou seja, tem menos espaço para essa relação com o outro, cada um está pensando na construção de si, da sua carreira, do seu sucesso individual, e é mais difícil conciliar isso existindo outra pessoa em jogo, é mais difícil essa vida a dois nesse contexto. E dos ideais de sucesso, de felicidade, de beleza, de independência, de autonomia. A gente tem muitos autores dizendo que tem cada vez menos espaço para vulnerabilidade, para ser inseguro, para fracassar, para falhar. E acho que as redes sociais contribuem um pouco para esse fenômeno, né? Quando a gente pode editar completamente todo o jeito que a gente aparece para o mundo. Se a gente fala algum negócio errado, a gente apaga e posta de novo. Se a gente escreveu errado, a gente lê, corrige e posta. Acho que isso aumenta essa sensação de que a gente tem que estar sempre, o tempo inteiro, sem falhas, a melhor versão de nós mesmos e etc. Aí eu coloco aqui isso que eu acho interessante, que se antes era muito mais comum esse discurso do encontre alguém que te complete, e é isso que é o amor, é você encontrar alguém que vai ser a sua metade da laranja e vai te completar, e aí tá tudo certo. Hoje em dia o discurso que tenta fazer frente a esse você já é sozinho uma pessoa completa, encontre alguém que te transborde. E eu, assim, pessoalmente sou muito mais simpática ao segundo discurso, mas como psicanalista, eu acho que é importante marcar que essas duas ideias são mentirosas para a gente, né, do nosso ponto de vista. Porque, primeiro, encontrar alguém não vai garantir que você vai se completar. Na verdade, você não vai se completar ao encontrar alguém. E, no segundo caso, você não é uma pessoa completa, você não vai ser uma pessoa completa, e a gente não tem como se livrar dessa falta que nos marca, que nos atravessa. Então, isso do transbordar, né? É uma cultura dos transbordamentos, dos excessos, do máximo de gozo, do mais prazer que você pode adquirir em cada situação. E tudo que você tem de prazer nunca é suficiente, é sempre preciso mais e mais e mais. Coloco aqui uma diferença que eu acho muito importante, isso a Maria Lívia, minha orientadora, sempre fala, que é a diferença entre os ideais e os imperativos. Os ideais são, enfim, isso que eu estava falando, né? O ideal de beleza, o ideal de felicidade. E o grande problema reside no momento em que os ideais eles se tornam um imperativo. Então, não é só assim um norte, um horizonte para o qual você caminha naturalmente. O imperativo é você tem que ser feliz, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser isso, aquilo, aquilo outro. Quando você está na lógica dos imperativos, se trata de uma submissão alienada, né? A gente acha que aquilo é o que tem que ser e todo momento que a gente não está sendo aquilo que a gente tem que ser, a gente está fracassando. Então, essa ideia de que a submissão alienada aos imperativos produz o oposto do que se prega. Então, se a gente acha que tem que ser bem-sucedido, isso produz fracasso. Sempre produz um inverso, assim. Se você acha que tem que ser
lindo, com corpo perfeito o tempo inteiro, você vai sentir que você não é, e, enfim. E aí eu coloco essa questão, bom, dei uma pincelada, assim, em fatores gerais da contemporaneidade, e agora vamos pensar qual que é o efeito de tudo isso no amor. Quais são as especificidades das formas contemporâneas de amar e de se relacionar? A gente tem, em primeiro lugar, uma chave de leitura que é cada vez mais comum, tem vários autores que pensam por essa linha, que é um pouco essa ideia de que o grande excluído não é mais o sexo, é o amor. Então, a gente tem o Bauman, que vai falar do amor líquido, que as relações são cada vez mais superficiais, são efêmeras, falta de compromisso, de profundidade. Tem essa ideia da geração Teflon, que é feita para que nada grude. Nada gruda, tudo vai passando, assim, essa coisa da liquidez. Tem essa ideia do amor-consumo, dessas duas autoras aqui, que colocam o amor como regido por uma relação de consumo mesmo, uma relação de mercado, onde as trocas são feitas incessantemente, onde o outro ele é simplesmente um objeto que se encaixa ou não se encaixa das minhas necessidades, das minhas demandas. O outro ele não é entendido e compreendido na sua singularidade, na sua dimensão de alteridade mesmo, de outra pessoa. Ele só se encaixa naquilo que a gente precisa e no momento que ele não se encaixa mais, ele é descartado. Esses autores todos vão dizer que o amor romântico, o romance, o compromisso estão ameaçados, que cada vez mais não existe espaço para o romantismo, para as trocas mais profundas, para comprometimento, para fidelidade. Tem essa ideia também de que o ciúme é um afeto fora de moda, porque como é cada vez menos aceito assim, demonstrar vulnerabilidade, insegurança, o ciúme estaria sendo assim superado. Tem uma pressão para a gente superar o ciúme e as pessoas estariam cada vez mais envergonhadas de sentir isso. E também, essas duas autoras aqui que falam isso, existe uma coerção social para a multiplicação de parceiros. Enfim, essa é uma chave de leitura muito comum, que eu acho que trazem coisas interessantes, mas que eu acho que tem um problema de acharem que explicam tudo e não explicam, de acharem que tudo é isso e é só isso que está em jogo, quando eu acho que não é. Aí eu trago aqui a ideia da não monogamia, que é assim, a não monogamia seria diferente dessa lógica que eu falei no slide anterior, do amor líquido, das relações efêmeras, embora muita gente ache que é a mesma coisa. Muita gente acha que dissolver compromisso é sinônimo de acabar com a monogamia, porque daí você pode fazer o que você quiser, você fica com todo mundo. Aí eu cito esse livro aqui, que ele foi publicado primeiro em inglês, chama The Ethical Slut, e aí recentemente ele foi traduzido, A Ética do Amor Livre, que ele é uma espécie assim, de manifesto da não monogamia. Ele foi escrito em 2011, se eu não me engano, foi publicado pela primeira vez. E para quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre não monogamia e tal, eu acho que é uma leitura super interessante. E a tese principal do livro é essa ideia da ética promíscua, que é a ideia de que a ética de uma pessoa é medida não pelo número de parceiros com que ela tem, mas sim pelo cuidado, pelo compromisso que ela dedica a esses parceiros. Então, o que vai dizer se você é ético não é se você fica com várias pessoas, mas sim se você cuida das pessoas com que você fica, se você considera, se você acolhe, se você escuta. Então, essa ideia de que compromisso e exclusividade são coisas diferentes. Muitas vezes a gente vê que as pessoas fazem coincidir, né? Ter compromisso é não trair, ter compromisso é não beijar outras pessoas. E essas autoras vão propor que o compromisso vai para muito além disso. O compromisso tem a ver com considerar a pessoa, em ouvir ela, em levar em consideração todas as questões, as vulnerabilidades dela, incluir elas nos planos e tudo mais. E tem muita gente que vai criticar a não monogamia dizendo que é uma espécie de solução para não perder nada. Você não perde nem a putaria, a diversão, o sexo, nem o compromisso, todos os prazeres da vida dois, de um relacionamento e tudo mais. E eu discordo muito de quem diz que é uma solução para não perder nada. Eu acho sim que nos tempos atuais a gente tem cada vez mais essa ideia de que é possível não perder nada e a gente vai tentando fazer manobras para não perder nada, mas eu não acho que a não monogamia seja uma estratégia para não perder nada, porque tem coisas sim que se perdem. Ela é uma escolha e como qualquer escolha envolve sacrifícios, envolve
coisas que você abre mão, você tem que despender muito tempo, pode ser muito desgastante, você tem que se dispor a cuidar do seu ciúme, do ciúme do outro de uma outra forma. Então, eu não acredito assim nessa visão de que essa solução, esse jeito que os jovens deram para não ter que abrir mão de nada, porque sim, a gente abre mão de coisas, só que são coisas diferentes das coisas que se abre mão no relacionamento monogâmico. E o que eu gosto muito dessa ética é essa ideia de que ninguém é substituível, que é exatamente o oposto daquilo que a gente via no slide anterior, né, da toda coisa do amor líquido. Todo mundo pode ser substituído a todo tempo, que é um pouco a lógica do capitalismo, do neoliberalismo. Você pode sair do seu trabalho, não importa, vai ter outra pessoa para cumprir a mesma função que você a qualquer momento. Você pode terminar com aquela pessoa, outro momento ela vai achar outra que vai cumprir a mesma função e tá tudo bem. E essa ideia de que ninguém é substituível, para mim, eu acho bonita e eu acho que é uma ideia que está de acordo com a ética da psicanálise e que tem tudo a ver com a não monogamia, porque você namorar Joãozinho não quer dizer que você não possa namorar outra pessoa, porque Joãozinho não é reduzido à função que ele cumpre. Então, existir outra pessoa não quer dizer que Joãozinho vai ser substituído. E o amor romântico? O pessoal do amor líquido gosta de falar bastante que o amor romântico está em decadência, está acabando, em breve não existirá mais. E o que eu estou chamando de amor romântico, né? Tem muitas visões diferentes do que é amor romântico, várias concepções e tal. Tem a ideia de que o amor romântico é esse amor que é impossível, que não pode se realizar e tal. Mas aqui eu estou trabalhando com essa concepção um pouco mais simples, que é proposta pela Regina Navarro Lins. Ela tem esse livro aqui, Novas Formas de Amar, também, outra referência super interessante para quem quiser pensar nessas novas formas aí. E ela vai não definir, né, mas ela vai dizer que tem algumas ideias que são fundamento disso que, nesse momento, eu estou chamando de amor romântico. Que é essa concepção de que, primeiro, só é possível amar uma pessoa de cada vez. Segundo, que quem ama sente desejo sexual pela mesma pessoa a vida inteira e não sente por mais ninguém. Então, isso é engraçado, né? Porque quando as pessoas acreditam nisso, como que elas encaram quando o parceiro delas tem desejo por terceiros? Elas encaram com, bom, é isso, acabamos de descobrir que, na verdade, nosso amor é uma mentira, porque se você deseja terceiros, então, na verdade, você não me deseja o suficiente, você não me ama o suficiente, não é amor verdadeiro. Essa ideia de que dois se transformam num só, né? Bem a coisa das metades da laranja, da completude, do não falta nada. A ideia também de que cada pessoa terá todas as suas necessidades atendidas pelo outro, e é isso que se espera desses relacionamentos, assim, se tem uma necessidade, o outro precisa rapidamente se mobilizar para atender. E essa ideia também de que todos podem um dia encontrar a pessoa certa, ou the one, que é como se costuma falar em inglês, e que aparece em várias séries, né? Ai, ela era legal, mas ela não era the one. Essa ideia de que existe uma pessoa, que essa uma seria a que se encaixaria perfeitamente, que seria o amor da vida, que atenderia todas as necessidades, que levaria à felicidade, à completude, a tudo que há de bom. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que esse discurso foi superado? Que isso não está presente na nossa cultura, nos filmes, nas músicas? Eu não sei o que vocês vão... Se vocês estão me respondendo, é muito solitário falar no Zoom. Alguém quer me responder? Não sei, tô pensando, né? Eu acho que tem bastante, eu vejo bastante isso lá na vida, assim, de pensar essa pessoa certa. Também dá uma segurança, uma certa segurança também, né? Porque se tem a pessoa certa, com certeza acalma, né? Um pouco. Uhum. Do que E também acalma quando deu errado, né? Tipo, tudo bem você ter terminado, porque ela não era certa. Então tinha que terminar mesmo. Que tá lá escrito nas estrelas. Eu também acho, Mari, que apesar de a gente questionar muito mais isso hoje, ainda existe esse imperativo, como você disse, na cultura, nas músicas, nos filmes, eles ainda vendem muito essa ideia pra gente, né? E eu acho que, no fundo, como a gente cresceu muito com isso, muita gente deseja mesmo encontrar a pessoa certa, a metade da laranja, ficar para sempre, enfim. Total. Eu concordo. Eu acho que a maior parte dos filmes, comédia romântica, contos de fadas, tem uma ideia no fundo dos felizes para sempre, né?
E é interessante que sempre acaba o filme nesses momentos, né? Quando a gente vai ver as pessoas sendo felizes para sempre, não tem mais história para contar, porque é isso. É o fim, né? É o fim do movimento, é o fim do desejo, porque se completou, deu liga. E isso é próximo da morte quase, né? A gente vai pensar na psicanálise. Porque se não tem movimento, se não tem desejo, se é puro gozo, pura satisfação. Então, é o retorno da onde partimos. É a ausência de excitação, diria o Freud, né? Pulsão de morte total. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria falar outra coisa. E você falou sobre esse negócio do fim do desejo, e aí eu acho que faz um pouco mais sentido quando a gente pensa sobre os casamentos que não dão muito certo, assim, né? Porque é isso, se ao fim do desejo, e aí, né? O que eu vou fazer agora nessa relação aqui? Aí fica meio, não tem mais, é isso. Total. Total. É isso, eu acho que esse discurso ele vem sendo tensionado. A maior parte das pessoas, quando vê essas frases, questiona, fala, putz, quer dizer, a maior parte estou chutando, né? Não tenho nenhum dado estatístico para afirmar isso, estou dizendo as pessoas que eu convivo, assim. Vamos dizer, não é bem assim. Mas essa é uma concepção que está por trás da maior parte das histórias de amor que a gente ouviu, que a gente cresceu ouvindo. Então, elas têm um efeito sobre a nossa subjetividade, quer a gente queira, quer não. É isso que eu acho. E daí eu vou falar também que o amor líquido, o imperativo narcisista do gozo sem limites, não apagou e nem substituiu esse amor romântico. Que eu acho que o enrosco contemporâneo está justamente na convivência dessas concepções que são, em muitos sentidos, contraditórias. São contraditórias, mas que eu acho que elas também podem ser complementares. Tipo, quando a gente está falando nesse amor líquido, nesse movimento deslizante do desejo, e nas pessoas que trocam de parceiros 1 milhão de vezes, será que realmente não existe mais essa fantasia do amor completude? Porque eu acho que a fantasia é muito compatível com esse movimento. Porque se você tem esperança de encontrar o príncipe encantado, faz sentido você trocar de objeto toda hora, a cada momento que você se dá conta que o fulano que você está não é o príncipe encantado. Então, você continua sustentando a fantasia de que em algum momento vai chegar e vai encontrar o amor da vida. E enquanto não encontra, vai brincando, né? Vai explorando, aproveitando e tudo mais. Então, eu acho que essas concepções, elas são contraditórias, mas em muitos sentidos elas casam e as duas podem operar juntas na nossa forma de ver as relações, na nossa forma de sofrer e tudo mais. Eu queria saber se tem algum tipo de discurso que a gente pode construir para operar melhor na vida, tipo. Nossa, Porque... boa pergunta, filosófica, profunda. Mas quer fala mais. Porque, tipo assim, a gente tem um discurso romântico, mas o Nelson Rodrigues está aí tem muito tempo, né? Que ele escreveu muita coisa contra isso. Tem muita gente que escreve coisas da vida. E quando a gente não se apega ao amor romântico, que é o mais óbvio, a gente está livre, então. E a liberdade, às vezes, não é conveniente, não é muito sábia Uhum. do que se eu seguir outra história. Sim. Desculpa, eu tô chapado, eu viajei, né? Imagina, eu acho que essa sua questão é uma questão, assim, fundamental. Afinal de contas, como que a gente vai amar, então, se a gente não vai amar desse jeito que a gente cresceu aprendendo que era o amor? O que é possível a gente fazer diante disso? Acho que é impossível responder essa pergunta aqui. Tem alguns autores que começam a esboçar algumas propostas. Esse livro aqui, o Ethical Slut, é já uma proposta assim de outra concepção de amor, então é outra coisa que não é isso que a gente escutava que era o amor, então já é uma proposta diferente. Tem um texto da Maria Rita Kell, tá nas referências que eu deixei no final, em que ela propõe, eu acho que chama, não tenho certeza, mas acho que chama amor sublime, que é uma forma de amor que não seria, que seria diferente do amor romântico, mas que ao mesmo tempo não cai nesse narcisismo, nesse amor líquido, nessa objetificação do parceiro. Enfim, tem propostas interessantes. Eu acho que essa é uma discussão muito boa, assim, e é uma pergunta para a vida, não para ser respondida em 2 minutos numa palestra, mas eu gostei muito da sua questão. Bom, deixa eu continuar aqui. Que horas são? Tem alguém falando? Acho que só entrou com... Foi só... Ah, tá. Não, beleza.
Então, trouxe aqui alguns exemplos clínicos de como essa complexidade, então, como esse enrosco aparece na clínica. Claro que tem 1 trilhão de exemplos possíveis, né? Eu estou colocando só exemplos que aconteceram comigo e que eu lembrei. Acho que, em primeiro lugar, tem essa pergunta, que é uma pergunta também minha, mas que já ouvi muito na minha clínica, que é essa pergunta que fica diante desse enrosco todo. Afinal de contas, é ou não é possível ser feliz a dois? Quando eu juntar, quando casar, quando for morar junto com a pessoa, eu tô condenada a ficar entediada depois de 2 anos e é isso? A gente vive ao mesmo tempo, com um lado, as comédias românticas e toda essa idealização e o nosso sonho de ter um final de contos de fadas. Um outro lado, a gente observa e constata que a maior parte dos casamentos não são felizes e que a maior parte termina em divórcio. O que a gente faz com isso? Como a gente se posiciona? E agora? A gente desiste dessa ideia? A gente tenta? É ou não possível? É uma pergunta que eu já ouvi de diferentes jeitos, de diferentes pacientes, e que eu acho que é uma pergunta muito atual. E acho que é interessante, tem um dado que eu lembrei agora, que traduz um pouco esse enrosco, que é o número de divórcios está aumentando, mas o número de casamentos também. Não é que as pessoas desistiram do casamento, elas estão casando mais do que estavam casando antes, só que estão se divorciando mais e estão demorando mais para casar também. Então, demora mais para você ficar satisfeito. Ah, bom, esse objeto é o que corresponde à minha fantasia. Aí as pessoas casam mais quando tem aquelas pressões sociais mais fortes, que costumam ficar mais fortes quando a pessoa vai ficando um pouco mais velha, né? Principalmente para a mulher, né? Ah, não vai casar, não vai ter filho, como é que vai ser e tal. Enfim, esses 3 dados, né? Mais casamento, mais divórcio e adiando a idade que as pessoas se casam. Outro exemplo é o exemplo do fracasso amoroso em série. Pessoas que não tem jeito, tentam de tudo, não dá certo o amor para elas. E eu acho que a maior parte desses casos tem a ver com esse enrosco. Trouxe aqui um exemplo de uma paciente que falou: não dá certo com ninguém, porque eu ainda não encontrei alguém que tenha olhos só para mim. E sempre que ela começa a se relacionar com uma pessoa, ela fica atenta o tempo inteiro se ele está olhando para o lado. Porque se olhar para o lado, já que está vendo, então deseja outra, então não é amor, então deu errado. E ela não pensa também se ela está olhando para o lado. Muitas vezes ela está. Então, essa questão de se há expectativa de que o amor seja o fim do desejo e eu estou vendo que o desejo não está morrendo, então não está dando certo a coisa do amor. Outra coisa é a insatisfação matrimonial. A insatisfação não precisa ser no matrimônio, né? Pode ser no namoro e tal. Gente que chega no consultório e fala: mas será que eu amo de verdade a pessoa que eu tô? Porque eu tenho vontade de ficar com outras pessoas, então eu acho que talvez esse amor não seja verdadeiro. Eu acho que talvez eu não tenha achado a pessoa certa, porque talvez a certa faria eu parar de desejar. Então, essa necessidade de descobrir o que é um amor verdadeiro, o que é um amor falso, acho que tem muito a ver com isso que eu estou falando. Tem também o clássico, dentro e fora da clínica, que é o monogâmico em série, que namora uma, termina, namora outra, termina, namora outra, e quem é ex é descarte total, esquece. A sua função foi cumprida, acabou você para mim, que tem tudo a ver com isso também. Na verdade, tem mais a ver com a história do amor líquido, né? Apesar da pessoa ter compromisso, ser monogâmica, não ficar com mais outras pessoas, tem essa ideia de objetificação do seu parceiro, né? Se o parceiro ele só importa na medida que ele cumpre essa função e deixa de importar quando para de cumprir a função, então é uma lógica, não tem troca, não tem alteridade, não tem outro de verdade. E por último, esse questionamento que aparece muito, porque eu atendo principalmente jovens, que é essa crise. Se eu estou namorando, eu estou perdendo a minha juventude. Ai, meu Deus, eu estou namorando há 2 anos, eu estou na faculdade. A faculdade é o tempo em que todo mundo transa com todo mundo. Meu Deus, será que eu estou jogando minha vida no lixo? E se eu terminar com essa pessoa, vai querer dizer que eu perdi todo esse tempo. E também gente que quando está solteiro, fica sofrendo porque não está conseguindo aproveitar tanto. Ah, eu fiquei com 15 pessoas na festa, mas eu não consegui gostar. Como que eu faço para eu conseguir querer? Tipo, não é só o desejo, tipo, é um imperativo que faz com que a gente deseje desejar desse jeito que a gente acha que é o jeito de melhor aproveitar a juventude, viver a vida, YOLO e tudo mais. Ai. Opa. Aí, retomando Freud. Vou retomar um pouco daquelas coisas que o Freud falou para a gente pensando o que faz sentido e o que não. Primeiro, eu destaquei a impotência e a frigidez, que eram coisas muito comuns na época do Freud e que estavam muito associadas com a repressão sexual. E a minha hipótese
primeiro, a minha sensação, né? Não tem como afirmar, de novo, gente, a gente que é psicanalista, a gente acha que as coisas são comuns a partir do quanto elas aparecem na nossa clínica, mas a gente não fez um estudo populacional com o IBGE para ter certeza. Eu ainda acho que a questão da impotência e da frigidez são muito comuns, mas eu acho que agora elas estão mais associadas ao imperativo dos excessos sexuais do que à repressão sexual. Está mais relacionada com eu preciso performar bem nesse momento, porque é isso que eu preciso. Então, eu preciso sentir tesão nesse momento, porque é isso que eu entendi que é aproveitar a juventude, é fazer isso. Aí você chega no momento em que o esperado do mundo é que você dê conta, que você sinta tesão, que você performe direitinho, e daí não consegue. Isso se repete muito, absurdamente, eu escuto sempre. Então, eu acho que essa observação do Freud, ao mesmo tempo que não é atual, é muito atual de um jeito diferente. E aí tem a ver com esse segundo item que eu coloquei, né? Superior que proíbe o gozo versus que exige o gozo, e como os dois são problemáticos, como os dois desaguam em modalidades de sofrimento que podem ser muito profundas. Aí a questão da moral sexual dupla. Continua sendo diferente para homem e para mulher? A minha opinião é de que menos, né? Tipo assim, hoje em dia uma mulher que trai não é assassinada em praça pública. A não monogamia, por exemplo. Tem muita gente que reclama da não monogamia dizendo é um esquema que os homens fizeram para conseguir transar com outras pessoas e enganar as mulheres. Só que, assim, os homens sempre puderam transar com outras pessoas. Tipo, a traição masculina é legal, é permitida há séculos. Então, assim, a não monogamia, ela abre a possibilidade de ter, tipo, direitos iguais, pelo menos no discurso. Agora, se isso vai significar que os dois vão se sentir exatamente da mesma forma, vão se sentir igualmente à vontade, em condições de usufruir dessa sexualidade, aí são outros 500. Mas eu entendo que um primeiro passo importante é os dois terem direitos iguais, pelo menos, no discurso. Outra coisa que o Freud fala é da formação da longa série, do que vai substituindo. Isso eu acho que, continua igual. E a última observação do Freud, que é aquela que eu destaquei, que eu acho muito boa, é em relação a esse impossível da satisfação plena nas relações sexuais e amorosas. Eu acho que isso é a chave. Isso é uma das principais contribuições que o Freud dá para pensar o amor. E aí, as últimas considerações que eu vou fazer partem disso. Eu faço aqui assim, diga. O que é a formação de longa série mesmo? Eu perdi isso. É aquela coisa que o Freud fala que, tipo, você começa a namorar uma pessoa e daí logo substitui por outra, e daí se forma uma longa série, um vai substituindo o outro. Beleza. Aí eu trouxe algumas, assim, considerações sobre manejo clínico dos casos em que sofrimento por amor está relacionado com essas questões todas. Gente, é claro que isso não esgota, isso não é um prescritivo, mas que eu acho que são coisas interessantes para a gente pensar. Acho que, em primeiro lugar, é importante a gente reconhecer esses ideais que influenciam a forma singular que cada sujeito sofre no amor. A pessoa que chega na clínica sempre chega se queixando de alguma coisa que não tá bom e que deveria estar melhor, de alguma coisa que falta para ela e que ela achava que não deveria faltar. Algo que ela deveria ser e que ela não está conseguindo ser, algo que ela deveria fazer e que ela não está conseguindo fazer. E é importante a gente sempre tentar perceber qual que é o ideal que está relacionado. Então você não está conseguindo fazer isso, o que você gostaria de fazer? Então você está fazendo um trabalho ruim, o que seria um trabalho bom? Então você está sendo uma má namorada, o que seria uma boa namorada? Então você está fracassando no namoro, o que seria sucesso no namoro para você? Tentar entender e localizar quais são esses ideais, que tem relação com o ideal de eu, que é uma coisa singular, que é do processo de formação de cada um, mas cada ideal de eu, é claro que tem muita relação com os ideais culturais que estão em circulação e que a gente tem acesso. A gente forma a nossa subjetividade não no vácuo, mas sim num contexto específico, e por isso é muito interessante perceber qual que é a relação que cada um tem com esses ideais, porque por mais que os ideais culturais sejam compartilhados por todos nós, a relação que cada um vai ter com eles é diferente, é singular, como cada um vai sentir que precisa de tal coisa e não precisa tanto de outra. Então é muito importante estar atento a isso na clínica. E o nosso movimento não é de fortalecer o eu e dizer você consegue sim, você vai chegar lá, não é de fazer a pessoa se sentir mais potente, mais capaz de chegar nesse ideal, mas é um movimento de tentar esvaziar esses ideais, assim, de colocar em interrogação, de questionar, e será que isso é possível mesmo?
é ir no sentido inverso dessa submissão alienada aos imperativos. Se o imperativo é consiga um relacionamento perfeito, nananana, a gente tem que questionar esse imperativo, a gente tem que tirar o caráter de imperativo disso. Uma coisa é uma coisa que você tem que fazer, e que se você não está fazendo, você está equivocado, você está falhando, você está errado, e você já está atrasado e você é péssimo. Outra coisa é o que você, aonde você gostaria de caminhar em direção a, e que não precisa ter chegado para estar aproveitando o percurso e tal. Então, é isso. Acho que essas 3 coisas são importantes. E, por último, tem essa pergunta clínica que eu acho fundamental, também é inspirada na minha orientadora Maria Lívia. Ela fala disso no contexto de hospital, mas eu acho que serve muito para esse contexto clínico em relação ao amor, que é se perguntar assim, essa pessoa está sofrendo de impotência ou de impossível? É muito comum, hoje em dia, a gente confundir essas 2 coisas. Então, se a pessoa está dizendo assim, eu sou impotente porque eu não consigo fazer o meu namorado desejar a mim e somente a mim e não ter olhos para mais ninguém. Eu sou impotente porque eu não consigo encontrar um amor que me complete, que seja tudo que eu quero. Eu sou impotente porque, e enfim, várias possibilidades aí. Isso que a pessoa está dizendo que ela não pode, é ela que não pode ou é algo que não pode ser feito? Isso é uma coisa importante da gente ter muito claro. E aí, de novo, a importância de reconhecer o impossível que o Freud já disse, da satisfação plena no amor e sexual. Se a gente tem claro que isso é impossível, a gente tem que aprender a separar o que é impossível e o que é que o indivíduo não está com condição de fazer. Porque cada resposta para essa pergunta implica num manejo diferente. Se a pessoa está sofrendo de impotência, é um manejo. Se ela está sofrendo de impossível, é outro. E aí, em linhas gerais, se ela está sofrendo de impossível, o que cabe, o que a gente tem que fazer, é elaborar luto. É impossível, não tem o que fazer. Então, o que a gente vai fazer com isso que é impossível? A gente vai elaborar os lutos, a gente vai pensar, a gente vai elaborar os sentidos dessa perda para que a pessoa possa se direcionar o seu desejo, a sua energia para outras coisas. Mas esse luto precisa ser elaborado. Agora, se ela sofre de algo que é possível, se ela sofre porque ela não está conseguindo fazer algo que é possível fazer, daí o que cabe é a luta, em vez do luto, a luta. Então, realmente, assim, é um sentido diferente para a direção do tratamento. Então, eu acho que essa é uma pergunta clínica muito interessante da gente ter, não só nesse contexto do amor, ela ajuda bastante a pensar os caminhos a seguir. E eu acho que eu acabei, deixa eu ver aqui se eu acabei. Acabei. Gente, é isso que eu tinha pensado mais ou menos para dizer. Desculpa se eu falei rápido demais, desculpa se foi confuso. Quero ouvir o que vocês pensaram, exemplos clínicos, questões, dúvidas, novas discussões. Falem aí que eu quero ouvir. Depois posso passar esse PowerPoint se alguém quiser pegar essas referências aqui que eu usei. Então, eu gostei muito da aula. Não sei se está dando para me ouvir, vocês estão me ouvindo? Tá, tô sim. É porque eu tenho dificuldade um pouco com o Zoom, então eu nunca sei se as pessoas estão realmente me ouvindo. Mas eu gostei muito da aula, assim, né? Trazer esse panorama do amor, de como Freud pensou, de como isso foi evoluindo ao longo do tempo, e de como que hoje a gente chegou a novas perspectivas. E essa questão também que foi colocada, né? Assim, como a gente construir um caminho que seja diverso desse caminho ou do amor romântico ou do amor líquido, né? Eu acho que passa muito pela percepção do outro e da relação, da sua relação, da relação que você vai estabelecer com o outro, de perceber o outro como um sujeito e abraçar tudo que isso implica, né? Assim, então ele é um sujeito, ele vai ter desejos, eu tenho que respeitar a autonomia dele, né? Então, assim, eu acho que você falou que seu tema de mestrado é sobre ciúme, né? Eu achei muito interessante porque eu acho que uma das questões que é muito diferente, né, do amor romântico para essa ética do amor livre é essa forma de lidar com o ciúme, né? Porque no amor romântico o ciúme ele é assim, o outro você não aceita, você não sabe lidar bem com esse sentimento, né? E quando você tem ciúme do outro, você se sente no direito de invadir a autonomia desse outro, né? Então, assim,
na minha relação com outra, eu me sinto no direito de ditar o que o outro pode ou não fazer em relação ao que eu vou sentir, né, em relação àquilo, como eu vou me sentir em relação àquilo. E eu acho que na não monogamia, né, a questão principal é que não é que você não sinta o ciúme, não é que o ciúme não seja uma questão, não é que o ciúme não vá ser trazido, né, para ser conversado na relação, e acordos são feitos também, né, porque a gente sabe que as relações, elas são complicadas, não é assim, meu namorado sente ciúme de eu ficar com fulano, mas eu vou ficar, foda-se, porque eu também não ligo pro que a pessoa sente, sabe? Então é uma coisa que você também estabelece ali as prioridades e o que você vai ou não fazer, mas que o meu ciúme, eu vou lidar com ele sem tirar do outro a autonomia dele, né? Então, assim, eu acho que essa é a diferença principal em relação ao como encarar o ciúme, né? Porque não é que a não monogamia ela joga fora todas essas emoções que a gente tem, porque a gente cresceu e construiu a nossa subjetividade com base no amor romântico, então a gente vai ter muitos sentimentos mesmo conflitantes, tentando viver de outra forma, né? Porque eu não sei se já deu para perceber que eu sou não monogâmica, né? Pelo que eu tô falando. Mas, assim, a gente escolhe viver de uma forma que a gente acredita que seja mais ética, né? Que corresponde melhor com as nossas ideologias e tal. Mas isso não quer dizer que isso não entre em conflito, né? Às vezes também com as nossas emoções e com o nosso inconsciente, enfim. Então é um desafio também, né? Assim, e eu acho também que uma questão que você colocou, que eu achei muito interessante também, é sobre essa questão da exclusividade, que existe uma diferença entre exclusividade e o compromisso, né? Porque eu acho que existe uma ideia também de que a não monogamia a pessoa tem o imperativo de que ela tem que pegar geral. Na verdade, não é isso, até porque a maioria dos não monogâmicos não tem muitas condições de construir várias relações, né? Porque a gente vive num mundo capitalista, a gente tem que trabalhar, não tem como ficar tendo 3 namorados, é muito difícil. Mas, então é isso, assim, e outra questão também que eu achei interessante que você colocou, que eu queria comentar, sobre como às vezes a pessoa ela tem um ideal de amor romântico, mas enquanto ela não encontra essa pessoa ideal, ela acaba vivendo de uma forma, descartando as pessoas, né? Vai vivendo esse amor líquido, que é uma coisa que me incomoda muito, assim, minha experiência pessoal, me relaciono com pessoas que são monogâmicas, assim, às vezes você vê que aquela pessoa, ela tá ali com você, ela só fica com você e é uma relação casual e tal, mas ela te trata como uma coisa descartável, porque você não é aquela que ele vai escolher para levar para a monogamia, né? E dentro da não monogamia, pelo menos o ideal é que, por mais que você tenha uma relação casual que seja, essas pessoas não são tratadas como algo que você vai jogar fora porque você achou outra que é melhor, né? Então é isso, eu falei muito, mas eu só quis colocar algumas questões que eu achei interessante e muito obrigada pela aula. Imagina, eu que agradeço pelo comentário e assino embaixo de tudo que você falou, assim. Muita gente que não é monogâmica tem quer dizer, que não é não monogâmica, muitos não, acha que a não monogamia tem a ver com ser evoluído, com ter superado ciúmes, esses sentimentos mundanos de possessividade, não chegam até nós. Mas a questão é uma postura diferente para lidar e acolher de uma outra forma com o ciúme, né? Se na monogamia, tem tal coisa que me causou ciúme, então você me provocou o ciúme, então você resolva isso e tire da minha vista essa coisa que me causou ciúme. E não tem essa concepção coletiva de pensar, bom, o que estava pegando para mim era isso, por que será que estava pegando? Como que tá a dinâmica da nossa relação? Não sei. Mas é muito isso, ciúmes não desaparecem quando a gente decide que é no monogâmico.
Teve gente que falou aqui no chat, e aí eu vou ler o que falaram, tá? Pode ser? Você falou alguma coisa, Mari? Ai, desculpa. Sim, boa, pode ler, eu não consegui acompanhar. Tá bom. A Maíra falou, achei interessante a parte que você trouxe sobre as duas ideias. A mais antiga, que fala sobre o amor como algo que completa, e a mais contemporânea, que defende o sujeito como alguém já completo sozinho. Fiquei pensando muito no documentário que assisti recentemente, chamado Teoria Sueca do Amor. Posso comentar sobre? Aí, Maíra, quer comentar? Comente. Oi, gente. Boa noite. Obrigada pela fala. Muito massa. Eu achei interessante, assim, eu fiquei curiosa porque é um documentário que ele analisa, assim, tanto a questão dos casamentos, assim, desse arranjo amoroso, né, assim, familiar, mas também a sociedade sueca como um todo, assim, e aí ele se debruça principalmente, assim, numa coisa de olhar, assim, como que é uma comunidade que se constrói muito num ideal, assim, do sujeito construir os seus projetos sozinho, assim, dele se resolver sozinho, né? E aí eu fiquei curiosa, assim, tipo, como que poderia, sei lá, algumas coisas que eu, assim, pensando até também, assim, né, como que essa discussão, ela insere também, assim, talvez não sei, assim, por exemplo, um exemplo que ele coloca, assim, que como as pessoas lá optam por viverem sozinhas, assim, às vezes estão no casamento, mas os filhos, quando crescem, vão para outros lugares, e aí, assim, os laços são menos próximos, né? Não sei qual palavra colocar assim no caso. É muito comum que muitas pessoas morram sozinhas na Suécia, e lá existe um mercado muito amplo de agências que cuidam de limpar o apartamento das pessoas quando elas morrem, assim, porque não tem nenhum parente, nenhum amigo, assim, nenhuma pessoa próxima que, enfim, né, que esteja ali em contato. Eles dão até um exemplo, assim, que eu achei, assim, bizarro, né, assim, para a gente é meio assustador, assim, culturalmente dizendo, né. Um homem que ele tinha falecido e ele ficou dentro do apartamento por 2 anos, assim, o corpo apodrecendo e ninguém deu falta, assim. E aí eles ligam assim para um filho, assim, não sei, perguntando se ele tinha interesse assim, né, nos bens. Pessoas que às vezes também assim, maneira como eles colocam, né, as pessoas que às vezes não têm muitos projetos de vida externos também assim, e elas acumulam muito dinheiro, assim, aí morrem com muita grana guardada, assim, vivem uma vida mais ali dentro de casa e tal. E aí eu achei muito curioso, assim, pensar essa discussão, porque uma coisa que eles colocam, assim, né, que não sei se era esse número, assim, mas era mais ou menos esse número, assim, que 50% das mulheres na Suécia optam por ter filhos sozinhas, assim, por fazer inseminação. E aí eu achei interessante, assim, pensar essa discussão, né, assim, pensar o casamento também, né, assim, como que numa sociedade que é colocada assim, ele questiona isso o tempo todo, assim, a Suécia como um país que é colocado como ideal, assim, globalmente dizendo, né, assim, como que essa discussão, assim, talvez de um avanço, né, assim, social, uma sociedade que ela tem uma crítica, talvez, né, em relação ao padrão de vida tradicional, assim, comportamento tradicional, em relação ao amor também, né, ao casamento, como é que fica, né, assim, eu acho que são nuances interessantes de pensar. É isso. O documentário é bem ruim, porque eu acho que ele é muito. Isso não é bem ruim, ele é um pouco esquisito, assim, eu acho que ele é meio. Ai, não sei dizer, ele me deu um pouco uma impressão, assim, de tomar um partido e romantizar um pouco uma ideia, assim, não sei. Porque, por exemplo, tem uma parte que ele tem um cientista que ele mais ou menos, ele constrói um gráfico. E aí esse gráfico é dividido em quadrantes, né? Assim, um dos vetores desse gráfico diz de uma questão, assim, ele vai analisar várias nações, né? Nesse sentido, assim. Um dos vetores diria de uma questão de sobrevivência e o outro de uma questão de satisfação, satisfação pessoal, que aí estaria essa questão
de um individualismo, né? E aí ele coloca assim que a Suécia, aí é até engraçado, é até curioso assim essa brincadeira, esse jogo de palavras que ele usa, né? Ele coloca que a Suécia seria um exemplo de uma nação de extrema direita, assim, porque é uma nação que não precisa se preocupar com questões de sobrevivência econômica e que ela está totalmente construída voltada para os projetos individuais, né? E aí, no outro extremo, ele coloca alguns países africanos, e principalmente a Etiópia. E aí, depois que ele apresenta a Etiópia como esse extremo, ele mais ou menos coloca que a Etiópia seria um país ideal, assim, porque é uma nação que é, é regida pela comunidade, né? Assim, tudo é construído pela comunidade, assim, não existe essa coisa, isso jamais aconteceria, né? Na Etiópia, segundo o documentário, se uma pessoa morrer, ficar 2 anos e ninguém dá falta. Mas, enfim, é muito esquisito, né? Assim, porque ele romantiza também a pobreza, assim, a miséria, uma coisa meio complicada. Mas, tirando isso, eu acho que é um documentário interessante, assim, para abrir essas discussões, né? E é isso. Nossa, você foi falando, eu acho que eu já assisti esse documentário. É ele que, assim, tem alguma história de que as pessoas que vão ter filhos sozinhos podem, na inseminação artificial, escolher até os atributos dos filhos que elas querem? Ah, eu quero que tenha olho azul, sabe? Umas coisas assim. Porque eu acho que sim, eu não tenho certeza, mas eu tenho uma ligeira... Eu acho que eu vi numa aula e o professor ficou super problematizando isso, dizendo como uma reatualização da eugenia e tudo mais, mas é super interessante essa discussão mesmo, né? Porque normalmente quem critica esse individualismo, essa história dos projetos pessoais que estão sempre acima de tudo, fala com tons de um saudosismo do romantismo mais tradicional, em que era possível pensar junto quais eram os planos, mas era possível pensar junto mais ou menos, né? Porque a mulher não tinha plano nenhum, o homem se mudava pela carreira para onde quer que ele fosse, e a mulher cuidava da casa, e era isso. Então, me incomoda muito esse saudosismo nesse sentido, assim, de que antes era possível pensar coletivamente, agora não é mais, só se pensa no indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, também me preocupa isso de o sucesso individual e de só o indivíduo estar sempre acima de tudo, a ponto da gente não conseguir estar junto, a ponto da gente não conseguir abrir mão de coisas, às vezes, pensar em meio termo, não sei, eu acho que isso também chama minha atenção. Mas é interessante mesmo, complexo, né? Eu vou acabar de ler, tá? Aqui, o chat. E aí, se alguém quiser fazer... É porque tem algumas perguntas aqui no chat, aí eu tava querendo... a Júlia Barbosa falou: essa ideia da pessoa certa acaba servindo para sustentar de alguma forma aquele movimento de trocas incessantes no qual Freud faz referência. Aí a Laís a Laís Bittencourt pediu para você falar um pouquinho sobre esse amor sublime. Menina, sabe que eu não lembro muito, faz um ano que eu li esse texto. Eu lembro que achei super interessante. Eu vou passar, eu vou colar do PowerPoint aqui a referência no chat, e daí vocês podem olhar o texto. É um texto que está num livro, que é um livro sobre a paixão, e daí tem textos de vários autores. Se for difícil de achar esse livro, me falem que eu posso tirar foto e mandar para vocês. Mas eu vou passar aqui a referência. Eu não quero falar porque eu tô com medo de falar bobagem. Vai que eu não lembro muito bem. Mas, desculpa. Deixa eu falar um pouquinho, Bia. Só porque fui eu que coloquei essa mensagem. Eu coloquei mais no sentido de ter uma válvula de escape, sabe? E é uma curiosidade minha pessoal. Porque eu fico pensando nesses extremos, o amor romântico, aí tem outro extremo entre aspas, né, da não monogamia, e eu queria muito saber o que está naquele meio termo, para as pessoas que ficam meio ali em cima do muro, sabe? Eu não vejo muito falar sobre isso, eu vejo mais essa discussão amorosa sobre ou você é monogâmico ou você não é monogâmico. Sim, total. Eu acho que falta mesmo pensar sobre isso. A gente só fica pensando sobre essas duas formas. E eu acho que tem um movimento que a gente pode se autorizar um pouco a fazer, que é o de ousar inventar um pouco, sabe? Se a gente tem problemas com as duas formas, acho que
cabe a nós também ir usando a nossa criatividade para intencionando um pouco essas formas e explorando, inventando jeitos de amar conforme a gente vai vivendo, assim. Eu acho isso uma das aventuras mais emocionantes da vida, e descobrindo o que pode ser o amor, o que não pode, o que a gente pode fazer dele. Mas é isso, acho que essa referência da Maria Rita Kell e assim, esse livro tanto da Regina Navarro quanto o da Ethical Slut, não é uma coisa normativa, assim, de se você lê é porque é uma doutrinação da não monogamia, que exige que o destino da humanidade é ser não monogâmico, e se você discorda disso, você está equivocado. Acho que é só um trabalho de ir treinando pensar de outras formas a respeito do amor, e muitas vezes essas formas podem ser incluídas no relacionamento monogâmico. Não é porque o relacionamento tem esse combinado da exclusividade que ele precisa reproduzir todos esses discursos do amor romântico tradicional, toda essa fantasia de completude. É possível se relacionar monogamicamente de outras formas, e acho que esses livros sobre essas formas menos hegemônicas podem ajudar nesse sentido, assim, de ir problematizando algumas coisas que talvez antes fossem naturalizadas, e daí ir tensionando essas coisas na prática mesmo. Entendi. Eu vou até procurar esse livro que você mencionou. Eu fiquei bastante curiosa, mas obrigada, viu? Imagina, desculpa que eu não soube responder melhor. A Maíra perguntou também o que diferencia a impotência do impossível para o sujeito? O impossível seria para todos e a impotência seria singular? Aí tem outra pergunta, você quer que eu pergunte já? Ou... Acho que eu vou responder essa para não me confundir. É interessante esse jeito que você colocou. Sim, o impossível é coletivo, mas acho que não necessariamente. Assim, vamos pensar tipo num exemplo mais concreto para facilitar. Tipo assim, por algum motivo eu tive que tirar meu útero. Sei lá, eu tive um câncer, tive que retirar meu útero. Aí eu estou sofrendo porque eu não posso ter filhos, porque eu sou impotente ao não poder ter filhos. Isso é algo que eu não estou conseguindo fazer ou é algo que é impossível fazer dadas as condições? Acho que nesse caso, o impossível poderia também ser individual, né? Outras pessoas podem ter filhos, mas eu não posso, mas não é porque, assim, eu não tentei o suficiente, eu não fiz o meu melhor, é porque é impossível, é porque tem um limite real, concreto, material que impede. Mas acho que faz sentido esse jeito de pensar, assim, essas coisas que a gente estava falando do amor, da completude, acho que são exemplos de impossíveis que são compartilhados. Não é impossível para alguns e possível para outros, assim. Eu fiquei curiosa, assim, porque talvez em algum momento a impotência seria impossível, assim, para o sujeito, né? Assim, fico pensando, talvez ele, durante a análise, né? Assim, talvez até um dado momento, assim, a impotência, ela tem um grau de impossível, né? Assim, o que diferencia esse momento para quem está vivenciando, né? Assim, não sei. Você quer dar um exemplo? Você está pensando em alguma coisa específica, assim, ou não? Está falando no geral mesmo? Não sei. Acho que não tenho nenhum exemplo. Assim, porque eu imagino que a impotência para o sujeito, ela soa como um impossível, né? Assim, ela não chega como algo que tenha saídas, né? Não sei. Assim, que pode, Tipo assim, é assim, algo na minha natureza que não pode, né? Tipo... Sim. Porque você falou da luta como uma resposta, né? Assim, diante da impotência, né? Assim, é isso, assim, fiquei um pouco... Entendi. Não, agora acho que eu entendi a questão. Acho que, assim, às vezes o sujeito chega com uma certeza muito inabalável de que os limites dele são tais, de que, portanto, ele é impotente, e daí para ele pode ser que coincida esses dois, assim, porque se eu sou impotente, então para mim é impossível. Acho que é um pouco essa a sua pergunta, né? E eu acho que talvez o trabalho seja no sentido de separar um pouco essas coisas, assim, será que é impossível mesmo? Da onde você tirou que você não pode disso? Você tem essa certeza, vamos tentar colocar essa certeza uma interrogação, vamos pensar o que está fundamentando essa certeza, para daí pensar se é possível alguma luta, assim, porque se a pessoa passa a questionar isso, daí é possível alguma movimentação.
pensei bastante quando vocês estavam falando sobre o insuportável, né? Que aí fica meio nesse limiar de é impotência ou é impossível, porque realmente para o sujeito parece algo completamente impossível mesmo, né? Ou do insuportável da falta mesmo, né? Porque é algo impossível, né? No sentido de que a gente não vai viver completo, né? Mas ao mesmo tempo tem esse algo dessa impotência, porque ela pode ser, não sei, ressignificada de alguma forma, né? Então é um pouco difícil mesmo separar algumas vezes, né? É difícil mesmo, mas tem algumas situações em que a pessoa, ela crê que, quem não crê num outro consistente, gozador, que dá conta das coisas, sei lá, a gente vê nas redes sociais, a gente acredita, né, que a pessoa tá ali no pedestal, tá tudo certo com ela. E às vezes o problema tá na pessoa achar que, bom, eu sou faltante, então para mim, tipo, o erro tá em mim, a minha falta ser lida como uma falha, algo que não deveria estar presente. Quando a gente trabalha com a concepção de que todo mundo é marcado pela falta, a gente pode se reposicionar diante disso. Tipo, é claro que não vai ser suave lidar com a própria falta, é sempre difícil, é doloroso pra caramba. A gente vai inventando as estratégias na vida para fazer o que é possível com isso, mas quando você sabe que não é uma falha sua, que você é diferente de todo mundo, que você não pertence, que você tá atrás, que você tá atrasado, acho que isso já muda bastante, assim. Legal. Pensando uma coisa agora, que a hora que você está falando, que a gente... Roberto, um palestrante que vem aqui, vira e mexe, fala que o sintoma, ele fala uma metáfora, que o sintoma é aquele negócio que segura no ônibus, que eu não sei o nome direito, muda de nome conforme o estado em que a gente está, e aí bambeia, mas serve para a gente se segurar. E aí agora eu tô pensando que talvez esse negócio de monogamia, de namoro em um só, de colocar como meta, talvez seja um pouco isso, né? Porque é isso, tipo assim, você tem a falta e tal, e aí a hora que você coloca, não, na verdade o que falta é um namorado. Então aí mais fácil, né? Entendeu? Então tem essa concretude, então talvez seja algo de se segurar mesmo, né? Nesse ônibus turbulento. Total. Para mim, isso tem muito a ver com a noção de fantasia, assim. Porque, tipo, se a gente deseja porque a gente é faltante, e aquilo que a gente deseja é radicalmente inespecífico, não tem nada, não tem nenhum objeto concreto que vai resolver o nosso desejo. Mas cada um deseja de uma certa forma, né? Cada um deseja mais algumas coisas, menos outras. Cada um tem minimamente uma orientação para a qual ela vai se dirigir o seu movimento no mundo. E, em geral, o que dirige essa orientação é a fantasia, que dá uma consistência simbólica imaginária mínima para aquilo que a gente deseja. Quando a gente pensa, o que falta para mim é X, o que está sustentando essa ideia de que o que falta é X, é Y, é Z, é essa fantasia fundamental. E muitas vezes, como a frase que eu coloquei no começo, a fantasia fundamental está muito relacionada ao amor, a uma completude amorosa que vai ser encontrada por essa via. Então, as pessoas elas vão orientando o desejo, o movimento delas no mundo nessa direção, assim. Total. O Diego Silva falou, esse nome aqui acho que eu não consegui falar, Zizek, diz que as comédias românticas são retratos do amor líquido. As pessoas buscam o amor romântico, mas o excesso do gozo, as pessoas buscam o amor imposto pela sociedade líquida, faz com que os relacionamentos não durem mais do que o encontro romântico final. Você concorda? Olha, muito interessante, eu concordo, sim, porque realmente, né, o filme acaba, a gente não fica sabendo o que acontece depois, mas acho que justamente as comédias românticas, elas contribuem para o fenômeno do amor líquido, porque a gente está acostumado a esperar aquilo que acontece até o final do filme. Quando começa a acontecer algo que o filme não mostra, que são as dificuldades, ou enfim, as dificuldades de estar junto de outra pessoa, daí a gente desiste. Então, eu acho que, nesse sentido, pode sim
contribui muito para esse deslizamento do desejo, para esse movimento líquido, efêmero e tudo mais. Acabou aqui as perguntas do chat. Aí, se alguém quiser perguntar mais. Eu fiquei pensando quando você falou, lá quando você estava falando de Freud, na verdade, que você falou que o paciente não consegue transar de 4. Teve esse exemplo. E aí, a pergunta que eu tenho é, e aí? Como que é isso na clínica? Como que faz? Porque assim, a gente falando aqui agora, né? É um pouco mais fácil, tranquilo, né? No sentido de falar toda essa teoria, né? De separar isso, mas e na prática, como que é que faz? Eu tô falando isso como estudante de medicina, que eu não sei muito, assim, sabe? Eu também não sei a resposta, assim, é muito difícil saber. A gente está diante de um enrosco dessa natureza, que a gente faz? Primeira coisa, assim, lista de coisas para não fazer, mas fácil começar pelo que não fazer. Não chegar chutando a porta com uma interpretação, porque você sabe, tipo, essa interpretação do Freud, por exemplo, uma coisa que não é pra você nunca falar isso na clínica diretamente. Esse é um erro que, inclusive, o Freud cometeu em muitos casos, e ele mesmo reconhece, que é quando você faz uma interpretação fora de hora, uma interpretação que não tem a ver aí com o que a pessoa estava falando, assim, você insere um significante que não estava ali na cadeia dela, para dizer a verdade sobre o que está passando é X. Eu acho que o caminho é uma resposta meio marmelada que eu vou dar, porque, tipo, minha resposta padrão que os psicanalistas dão para esse tipo de coisa, mas é ir convidando a pessoa a associar e tentar questionar um pouco isso, assim, tentar entender, e qual que é o problema da pessoa que você namora estar nesse lugar, e por que estar de 4 está nesse lugar, sabe? Tipo, e tentando, pensa que é um enrosco, tentar ir desenrolando um pouco com ela e ver se isso ajuda ela a associar um pouco melhor, porque de repente ela consegue chegar numa associação que, não sei, que dê uma dimensão um pouco melhor do problema, mas assim, realmente, se alguém souber uma dica boa do que fazer nessa situação, me conta, porque eu também não sei. É difícil ter, na psicanálise, assim, prescrições, né? Para tal problema, tal saída. E isso dificulta muito o nosso trabalho. Mas é também o que faz a gente ser diferente de coaches. Total. Eu acho, então, que a gente vai finalizando agora. Eu queria... A Maíra falou que muitas outras coisas diferenciando o coach. Eu queria agradecer de novo, Mariana. Achei muito bom. Achei que movimentou muitas coisas, assim, né? Como você acabou de dizer, não tem respostas prontas, né? Então abriu um leque, assim, para a gente pensar um pouco mais disso. E é isso, eu queria agradecer de novo. Eu que agradeço pelo convite, obrigada pela escuta, pessoal. Desculpa que às vezes eu me atrapalho, não estou acostumada a falar tanto tempo. E se alguém quiser falar alguma coisa, ou me chamar para conversar, me chama no Instagram, eu adoro trocar ideia sobre isso, passar as referências. Passar meu @. Isso, quase que eu também mando lá no grupo. Obrigada, gente. Obrigada, Mari. Obrigada, pessoal.